Naerp. Boa noite para você que está acompanhando a Rádio Naerp pelo aplicativo, pela transmissão do Facebook, do YouTube e do Instagram. Eu sou o Victor Custódio. E eu sou a Vitória Conrado, a gente é do blog Realitizando. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, então a gente vai dar as boas-vindas para ela, para Mariana Falcão, que vai bater um papo hoje com a gente sobre o fanatismo de participantes em reality shows. Isso mesmo. Só corrigindo a Marina, tá? Vitória. Bom, gente, a Marina, ela é formada em psicologia aqui pela UNAERP, ela é especializando em análise do comportamento e está atuando, né, num plantão psicológico em psicologia clínica. Bom, então a gente já vai começar com a primeira pergunta. O que esse comportamento fanático representa na psicologia? Bom, gente, primeiramente, boa noite para vocês. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui de volta ao UNAEP. E vamos lá, né? Trazendo aí que o fanatismo é uma palavra de origem francesa, que é fanatisme, que significa o estado psicológico de fervor excessivo, de irracional, persistente, por qualquer coisa ou tema historicamente associado à motivação de natureza mesmo. A gente pode considerar que o fanatismo é uma espécie de revolta contra algo que não tiveram, que faltou nas pessoas que o vivem e que queiram aí, precisam suprir essa falta por algo externo, né? Encontrar fora, em um movimento, um ideal que falha dentro. Porque se eu tenho ideias, elas são principalmente construídas na infância. Aí que tá, né? O que eu quero ser, o que eu gosto, o que eu preciso. Se eu falho nisso, eu preciso pegar emprestado de outros. E aí vem a ilusão, né? Que é uma falsa crença de que isso pode estar em algum lugar. Em uma pessoa, em um Deus. Também, né, no misticismo, no fanatismo da crença que busca aí uma outra coisa ou algo que não está dentro de si e que precisa então desse movimento de fora para sentir protegido nesta falta aí que habita em nós, né? Então fica postas aí fora do sujeito as soluções, a felicidade, a mudança social em um movimento, possivelmente aí junto com outras pessoas, né? Quanto mais pessoas, parece que mais forte o sujeito fica. Então, vem aí também alinhado a isso. É como se ele precisasse de um bando de gente para sustentar uma ideia e defender e ficar protegido nisso. E isso é patológico, porque não considera o indivíduo, as necessidades do indivíduo, e mais sim uma coisa que o grupo quer, né? Que é a massa. Sim, e é visto como um problema esse comportamento de fanatismo? Bom, a gente pode até considerar aí do que isso pode causar, né? As consequências, que partindo aí do pressuposto, né? Se considerar que faz mal aos outros e que aliena as pessoas, que deixa de pensar com a sua própria cabeça e aderem a algo que é estabelecido pelos outros, aí então vira uma doença, né? Algo que não é saudável, né? Que foge do que a gente considera. Que produz um processo de alienação. Até é importante a gente retomar isso para a infância, adolescência, até que ponto isso é saudável ou a partir do que falta, né? Acha num conteúdo, numa crença e que gera essa falsa realidade, né? Pois a pessoa deixa de ter o seu próprio querer, sua decisão própria, né? E o fanatismo pode sim também ser individual, não necessariamente em grupo, e não precisa estar relacionado com os demais, mas é sempre uma atribuição ao outro, então fica no sujeito isso, que pode ser considerado uma doença, uma patologia, que é baseada no exagero e é mais do que gostar, né? Às vezes também não vem aí à tona essa discriminação do que realmente está defendendo, crendo, não tem muitas vezes até necessidade de entender sobre aquele conteúdo, mas se por isso é reforçado pelos demais, já basta,
né? Que aí esse excesso pode, sim, considerar um problema, uma patologia aí. E esse tipo de comportamento, ele pode ser visto como um perigo para essa pessoa, às vezes se desenvolver e causar talvez um perigo físico ou emocional também. Sim, a gente pode até pensar como eu acabei falando agora, né? Dessa realmente alienação, ou mesmo dessa questão de suprir algo. Poxa, vamos aí, o que isso quer dizer? Né? Às vezes, um fanatismo não só básico, por exemplo, que é visto na infância, na adolescência, uma banda ou uma série, enfim. Mas vamos aí para algo que está muito latente agora, política, essa divisão, né, entre opiniões, o fanatismo. Mas e aí, o que realmente diz isso para você? E ter isso em mente, porque para muitas pessoas, eu apoio fulano porque na minha casa, meu namorado, eles apoiam. Tá, então é pela massa, né? E isso é um problema, né, que é preciso ver, assim como também se falou sobre problemas físicos, né, da integridade também, com certeza, né, sobre como que você age quando algo não é sobre aquilo que você é fã. Sim. E no caso aqui que a gente está falando, que você comentou, às vezes o fanatismo vem de dentro de casa, no caso em crianças e pré-adolescentes que assistem os realities aí, como os pais, assim, devem agir nessa questão do fanatismo neles, assim? Sim. Bom, eu acho que isso não nesse caso específico, né? Mas vamos olhar no todo, né? Como lidar com as crianças, com os adolescentes, de realmente acompanhar, conversar, perguntar por que isso faz sentido pra você. Você é fã dessa pessoa nesse reality, por quê? E entender esse funcionamento, o que ela defende, o que faz sentido, ainda mais nessa fase de desenvolvimento, onde tem, hoje em dia, principalmente acesso a muitas informações, né? E ver como que é pra esse ser. E falando ainda sobre os adolescentes, também adultos, que a gente sabe que isso pode acontecer, esse fanatismo, ele pode virar uma coisa mais grave, na questão vindo da psicologia, né, como uma dependência, talvez aquele indivíduo, pensando agora mais no indivíduo mesmo. Sim, pode, com certeza, né? A gente pode até considerar esse problema realmente de um adulto, vamos colocar aí. E já aproveitar e diferenciar sobre a admiração, né? Que a radicalização é algo a se chamar atenção, né? Então, vamos aí dentro da psicologia, a partir das patologias. Isso pode considerar, né? Não necessariamente será, mas uma patologia de falhas de ideais, de sujeitos, de sentir que ele é algo pertencente, né? Porque é muito importante na nossa sociedade a pessoa ser validada, reforçada no meio em que ela vive, né? Principalmente aí tomando formas, tendo modelos a ser seguido. Então, quando isso foge do comum, a gente também já suspeita de algo que não tá legal. Então, do sujeito sentir que ele é algo, então ele precisa estar em uma coisa para se sentir respeitado, que é o que que eu acabei de citar, protegido, amparado. Aí também vale a pena a gente ressaltar, né? Falhas narcísicas, afetiva, esquizoafetivas. Se a gente fosse pensar também em patologias do vazio, do sentido de ser, de existir, né? O que é isso para ele? E Marina, você falou da admiração, né? Da onde vem essa admiração, porque como que a gente pode diferenciar essa admiração
e do fanatismo? Quando a gente sabe que é uma admiração e quando a gente sabe que tá vindo de um fanatismo, que tá vindo de uma coisa que já tá sendo tóxico para aquela pessoa? Essa é uma pergunta muito boa, né, a considerar. Bom, a admiração, eu imagino que não seja é aquela bem tida, né, popularmente. A admiração é a pessoa que você tem um apreço, que você compartilha das mesmas ideias ou não, mas que respeita e por si só admira. Já o fanatismo, nada contra isso, né? Já algo muito radicalizado. Então, eu imagino que seja por aí. Como a gente comentou anteriormente também, né? Sobre o que isso pode dizer, acender aí uma luz vermelha para como que é na relação de socializar, de ter para si, para o outro, sobre os entendimentos. E a gente sabe que a pessoa idolatrada, né, a gente pode colocar assim, ela não tem muito controle sobre isso. Mas as atitudes dela, desses participantes, né, no caso que a gente está falando de reality show, eles podem interferir positivo ou negativamente para essa pessoa que tem esse fanatismo por um participante, por exemplo? Deixa eu ver se eu entendi. Se essa pessoa famosa, ela gera... Uma atitude dela pode gerar alguma coisa positiva ou negativa para essa pessoa que é fanática? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Aí temos uma atitude modelo, que são pessoas que admiram, que assistem, que acompanham e possivelmente sabem da família, profissão que faz, ainda mais com a nossa facilidade, né, de acessar, você já tem aí o que pode esperar ou não. Então, se você é fã de uma pessoa, naturalmente você já sabe um pouco sobre os ideais, sobre como ela atua, o que ela visa. E dependendo de como isso acontece, você fala, não, ela fez isso, assim, como algo negativo. Ela fez isso porque ela não estava bem, ou, enfim, por algo que aí dê pra gente popularmente falar, passar um pano, entendeu? Mas também, quando não, pode soar negativo, mas também aí, ao mesmo tempo, quando a pessoa faz algo legal ou traz à tona assuntos super pertinentes, né, sobre, por exemplo, a igualdade, e falar sobre isso, atuar sobre isso, dentro de uma visibilidade que é muito grande, né? E Marina, deixa eu te perguntar assim, esse participante, ele tem que tomar alguma atitude quando ele perceber que esse fã passou dos limites, a gente pode falar assim, virou uma perseguição, uma coisa fanática mesmo? Ou ele tem que só sair ali, ter jogo de cintura e... eu acredito que sim, né? Até porque aquilo está representando ele, a imagem da pessoa. Então, gente, até aqui tudo bem, mas vamos com calma, né? Ainda mais, por exemplo, numa figura muito, muito forte de, por exemplo, também um hate. De falar, gente, não precisa ir até outra pessoa e acabar com a vida dela comentando e falando isso em rede social. Enfim, eu acho que é muito pertinente, sim, se impor, até pela proporção que aquilo pode causar no nome dela, para ela e para o outro também que pode estar envolvido nesse contexto. É que muitas vezes o hate acontece, né? Porque o reality está ali envolvido dentro do Twitter e o Twitter, assim, é uma chuva de hate a todo momento. Tipo, se você falar A e as pessoas acharem que é B, é uma luta para reverter isso. Sim. E Marina, a gente está falando aí de hate, desse fanatismo. No caso dessas pessoas que realmente entram se enquadram dentro do fanatismo, a gente pode dizer que existem traumas passados que
que fazem essa pessoa gostar tanto desse participante, de se enquadrar tanto nas atitudes dele, assim, por exemplo? Bom, eu acho assim que a questão do trauma ela é muito pontual, específica, né? Não necessariamente precisa partir disso, porque a forma de ser para cada pessoa é diferente. Claro, pode ser, né? Poxa, eu sofri um trauma na infância relacionado a uma figura que hoje em dia eu tenho trauma com isso, eu sou contra isso e tem aí ascensão a fama de uma pessoa que defende o que eu acredito. Pode ser, porque aí eu vou ter esse modelo que vai também pela linha como eu penso, como eu ajo, como eu tenho como certo. Então, de erguer essa bandeira. E a gente vê muito isso também na política, né? Bom, e como que a gente pode tentar entender e fugir desse fanatismo? Por exemplo, quando um sintoma, talvez, que a gente pode perceber que aquela admiração passou um pouquinho do limite. Eu sei que às vezes é um pouco difícil para o indivíduo entender isso sozinho, mas existem algumas dicas, algumas formas a gente tentar fugir dessa situação? Eu acho que é importante a gente... Não tem algo presumido, né? Mas é importante a gente ter aí qual que é o sentido de você ser fã dessa pessoa. O que você admira, contempla. Claro, vou ressaltar isso que é muito importante. Fazer a terapia. Trazer essa reflexão, né, para esse espaço de por que eu tenho isso para mim, né, e entender todos esses aspectos. Bom, Marina, a gente agradece aqui a sua participação, a gente gostamos muito de ter você aqui no estúdio hoje, explicando aí um pouco, né, sobre o fanatismo, e que é um assunto muito importante, né, porque a gente tá aí, o boom, né, dos realities aí com a pandemia foi muito grande, e a população passou a assistir, e é muito importante, né, a gente saber, porque muitas crianças, muito pré-adolescentes assistem, e para os pais também às vezes que não acompanha, às vezes não entende, né, e a gente super agradece aqui sua presença. Marina, mais uma vez, a gente queria te agradecer também. Queria agradecer ao pessoal da Rádio UNAERP, o Andrei, o Gil, nosso coordenador. E a gente queria também dar um recadinho para quem está assistindo a gente. Não se esquecer de procurar a gente nas redes sociais, Realitizando. E a gente fica por aqui hoje, né? Quem sabe um próximo programa, falando de mais alguma outra coisa. Obrigado, Marina. Obrigada, Marina. Gente, eu que agradeço o convite, falar sobre esse tema muito pertinente. Agradeço aí a toda a equipe também. E também fico aí disponível pela minha rede social, que é Marina Falcão, da psicóloga. E o que precisarem também contar comigo, é muito importante falar sobre o que está acontecendo, e esse espaço é muito válido. Mais uma vez, obrigada e boa noite. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gabriela Ariel, Neto Túbero e Igor Tristão. Coordenação, Gil Santiago.